Eu comecei a ter visões fora do planeta Terra, com seres extraterrestres, e certamente eu achei que eu estava ficando louca. Nesse vídeo eu vou estar contando um pouco mais da minha história do despertar da consciência, como eu vivi a autocura e eu entendi o poder da cocriação, como também hoje as informações que eu recebo e passo para que vocês entendam da onde elas vêm, para que vocês consigam assimilar a informação, porque a informação que recebo é que muitas pessoas estarão acessando certas memórias e porque elas não têm alguém para mostrar o caminho que já percorreram, elas vão se sentir perdidas e vão sentir sim que estão ficando loucas. Então, eu já deixo aqui a minha declaração de que se você continuar assistindo esse vídeo, é por livre e espontânea vontade sua. Você não está sendo imposto a acreditar em nada do que eu passo aqui. Eu estou simplesmente como um canal de informação, seguindo a minha missão de alma, a qual você vai estar entendendo um pouco mais no decorrer desse vídeo. Se você vem de crenças extremamente religiosas, se você ainda acredita que há um Salvador e que Deus está no céu fazendo alguma coisa por você, eu quero pedir para que você talvez deixe esse vídeo para mais tarde, porque você não vai entender a informação que eu vou passar aqui e talvez você fique até irritado com essa informação. E não é esse o meu propósito. O meu propósito desse vídeo é simplesmente porque eu estou sendo guiada a estar aqui, trazendo a minha vulnerabilidade como ser humano, apresentando a minha história, a história que eu vivi e que eu vivo e que é verdade para mim. E ela não precisa ser verdade para você, porém eu estou apresentando ela simplesmente para ajudar e auxiliar caso vocês estejam passando por situações parecidas, para que vocês tenham um norte. Porque como eu já contei em outros vídeos, quando eu comecei a minha noite escura da alma, que eu perdi a minha mãe, que eu vi 7 seres de luz ao redor dela quando ela estava morrendo, e o meu processo todo começou. Eu comecei também a desenvolver crises de pânico e fui diagnosticada com múltipla esclerose. E foi então quando eu comecei a ouvir uma voz de um guia espiritual, a qual no meu primeiro vídeo eu relato simplesmente guia espiritual, para que vocês que vêm de religiões, de doutrinas, consigam assimilar e reconhecer a informação. E à medida que eu fui tendo essa intuição, né, e recebendo essa mensagem de que eu poderia estar abrindo mais a minha história, logo depois eu também fiz um segundo vídeo contando que esse guia, na verdade, era um ser pleiadiano e que esse guia não estava fora de mim, apesar de inicialmente ele se aparecer e apresentar fora de mim, ele não estava fora de mim, porque ele é um fractal do meu eu superior, que através de contratos de alma fomos, na verdade, entrelaçados no campo quântico para que ele me ajudasse nessa jornada. Mas ele, hoje, eu entendo que ele não era nada fora de mim, que ele era um guia, e eu digo era porque foi no passado, mas ele ainda existe no momento presente. Só que como eu integrei os ensinamentos dele, hoje ele é uma parte minha. Então, no decorrer desse vídeo, eu vou estar trazendo toda essa história para vocês também, para que vocês, então, consigam entender da onde todo o meu conhecimento vem. Porque muito do que eu trago aqui não foi lido em livro, não foi estudado, é simplesmente downloads que eu recebo de informação por conta desses contatos que eu tenho. Porém, quando eu recebo esses downloads de informação e eu fico um pouco mentalmente confusa, muitas vezes eu sou guiada a uma página de um livro ou talvez a um vídeo onde as pessoas, por sincronicidade, estão vivendo ou passando informações parecidas para que eu realmente não ache que eu estou ficando louca. Então eu já me acostumei com isso, no sentido de que quando eu recebo esse download de informação e a minha mente racional, analítica, tenta processar muito essa informação e eu ainda me questiono, por sincronicidade, eu manifesto algum material na minha realidade para que eu consiga ter um maior entendimento e traga, então, para vocês. Então, para vocês entenderem que, por exemplo, o movimento cura do caos da cocriação, ele é baseado na epigenética, na neurociência,
na física quântica, no despertar da consciência. E eu me instruí, eu li, eu fiz cursos, mas eu não sou especialista nisso. Só que eu tenho um certo entendimento simplesmente porque eu faço esses downloads de informação e porque eu vivi esse processo. Eu sei como, através da neuroplasticidade e da epigenética, eu me reprogramei para me conectar com o meu eu superior, para sair do caos, para sair da dor, para sair do sofrimento, para sair da doença, que é a terceira dimensão, para conseguir então viver todo esse processo. Então, depois que eu comecei a ouvir essa voz, voltem nos vídeos atrás se você quiser entender um pouco mais da minha história, porque muitos de vocês talvez estejam começando esse processo agora. E quando eu falo de começando, de que eu estou um pouco mais à frente, não significa que eu seja melhor que ninguém. Na verdade, eu vim com essa missão mesmo de mostrar o caminho. Porém, não existe hierarquia. Eu não acho que eu sou melhor. Eu acho que nós estamos todos vivendo o despertar da consciência. O meu despertar, ele ainda continua, porque a expansão é uma coisa progressiva e gradativa, que está sempre trazendo mais informações para mim. Quanto mais eu questiono, quanto mais eu olho para mim, quanto mais eu me entendo como ser humano. Então, eu vim com esse propósito de mostrar o caminho para vocês, mas isso não me faz ser melhor do que vocês. E vocês têm essa capacidade também de acessar essas informações e de se tornarem co-criador da realidade de vocês a partir da perspectiva do eu superior. Então, o que aconteceu comigo quando eu comecei a ouvir essa voz? Eu fui guiada à respiração consciente, à meditação, a estudos, a ler livro. Eu fui muito focada nessa voz, porque ou eu ia tomar remédio para os meus problemas, ou eu mudava de vida. E eu entendi que eu estava criando toda aquela situação. Era o meu padrão inconsciente, repetitivo da minha família e da sociedade que estava me deixando doente, onde eu trabalhava num lugar que eu não podia ser autêntica, apesar de gostar do meu trabalho, onde eu vivia no modo automático, eu acordava, já corria para o telefone, vivia consumindo a vida dos outros na rede social, vivia preocupado com os meus amigos, e tudo isso faz o que no nosso campo? Vai causando uma drenagem da nossa energia, onde a gente vai dissipando a nossa energia desde quando a gente é criança. Cada trauma que a gente teve, cada memória dolorida que a gente teve, o nosso campo energético acaba sendo dissipado. E por isso que hoje, no presente, muitas pessoas estão cansadas e exaustas, porque em um nível de alma, a mensagem que chega para mim é que cada trauma que a gente tem é como se a nossa alma ficasse fragmentada e congelasse naquela memória traumática. Então, nesse processo todo, o que esse guia falava para mim? Que eu tinha que voltar no meu passado para poder mudar o meu futuro. Que essa era a forma mais rápida. Porque muitas pessoas hoje, no momento presente, tentando entender, aprender sobre lei da atração, a mentalidade, elas querem criar um futuro com uma base fraca, com uma base podre. E quando eu falo podre, não é podre que eu estou querendo julgar a sua história, mas na verdade todos nós temos dores do passado, dos nossos pais, das pessoas que cruzaram o nosso caminho, que deixaram rastros, ou até pessoas que foram embora e que deixaram a gente com essa memória passada ainda viva em nós no momento presente. Então, o que esse guia sempre falava para mim? Você está criando toda essa situação de forma inconsciente, por quê? Porque você está vivendo um programa do seu passado, onde você está vivendo memórias do seu passado e você está projetando isso no seu futuro, a partir do momento presente. Então, conforme eu fui sendo guiada a práticas de meditação, leitura, mudar minha rotina, mudar hábitos totalmente, a primeira vez que eu entrei no ponto zero, se você não sabe, é quando o seu você não tem pensamento. Você treinou a sua mente ao ponto de conseguir acalmar o seu corpo, acalmar o seu sistema nervoso e você fica sem pensamento. Hoje eu consigo ficar por horas sem pensamento, mas certamente isso foi gradativo, foi com muito treino. Como um músculo de academia, eu precisei treinar a minha mente a ficar calma, aí acalmando aos poucos, a desacelerando aos poucos. Então, o que aconteceu? A primeira vez
que eu consegui entrar no ponto zero, que foi depois de eu ter ressignificado as memórias da criança interior e feito perdão com os meus pais, a cura da linhagem ancestral, tudo isso sendo guiado por esse guia. Quando eu entrei no ponto zero, eu tive uma experiência onde o meu corpo começou a tremer inteirinho. É como se eu estivesse sendo energeticamente eletrocutada. Mas não era uma experiência ruim. Apesar de eu estar um pouco assustada pelo que estava acontecendo no meu corpo, eu estava sentindo um amor que eu nunca tinha sentido na minha vida. E era uma luz entrando no meu corpo, a qual a minha mente racional não conseguia explicar. Hoje eu tenho respostas para tudo isso, mas certamente quando aquilo aconteceu, eu não tinha a menor ideia do que estava acontecendo. O que foi que aconteceu é que, depois desse episódio, gradativamente, a minha personalidade começou a mudar completamente. Mudar, sim, totalmente. E a explicação que eu recebo é que, à medida que eu reprogramei o meu passado, ressignifiquei o passado e reprogramei, eu comecei a acessar o momento presente. E dessa primeira vez que eu entrei no ponto zero, que é no campo quântico, eu recebi um download de informação muito grande no meu corpo físico do meu eu superior. E então, a partir dali, tudo começou a mudar. A minha personalidade, a forma de eu falar, apesar da minha voz não ter mudado, a forma de eu ver a vida, a forma de eu lidar com as minhas crianças, a ponto de eu deixar o meu trabalho, porque eu já tinha entendido que a frequência do meu trabalho não estava mais em congruência com a minha nova frequência. Então, esse download de informação que eu recebi foi um teste. Teste por quê? Porque à medida que eu recebi esse download de informação, que certamente já estava no contrato da minha alma, tá? Não estou falando que vai acontecer com todo mundo, mas que também pode acontecer com você, dependendo dos contratos da sua alma. À medida que eu recebi esse download de informação, o meu corpo físico, mental e emocional tinha que se ajustar a essa frequência para eu manter essa frequência. Se eu não conseguisse manter essa frequência, é como se ela novamente fosse ser dissipada. Então, eu tive que ajustar os meus padrões neurológicos, mentais, emocionais e físicos a essa frequência. Essa frequência de alta vibração, que é informação, é mais consciente de si. Ou seja, eu precisava, a partir de então, ser mais consciente de mim como ser humano para eu manter essa frequência que foi um download do meu eu superior. E isso eu sei porque em 2023, devido a acessos que eu estava tendo fora do planeta, que eu vou contar para vocês já, eu fui guiada a uma sessão de hipnose, uma sessão única de hipnose. E essa mensagem sobre esse download de informação veio nessa sessão, onde eu não sabia o que tinha acontecido comigo e foi passado para mim durante a sessão de hipnose. Então, conforme eu fui mudando a minha personalidade, e isso aconteceu de uma forma muito natural para mim, as pessoas ao meu redor, inclusive meu marido, começaram a reconhecer que eu tinha mudado muito. E foi uma fase um pouco desafiadora para mim, porque é como se eu fosse outra pessoa, sem entender o que estava acontecendo comigo, e na verdade eu sou outra pessoa. Só que aí o que aconteceu? No decorrer desse processo todo, eu também, como eu já contei para vocês, eu estava sendo testada, no sentido que não é que eu estava sendo testada por algo fora de mim, mas que existia ainda algumas informações no meu campo energético que precisavam ser limpas. Então eu passei por alguns testes para aprender a ter compaixão, perdão, desapego do dinheiro e do mundo material. Então isso tudo eu conto para vocês em outros vídeos. E depois disso, de eu estar passando por esses processos todos, que na verdade acontecem simultaneamente, eu tive um episódio onde essa voz, que falava que era um guia, né, se apresentou como sendo uma voz minha, de ser um fractal meu. E esse episódio, eu tinha 7 seres de luz ao meu redor, onde esses 7 seres de luz, eles estavam ao meu redor, mas eles estavam em mim. E o meu corpo tremia inteirinho. E era um amor absurdo, e meu corpo começou a circular de uma certa forma diferente, onde eu entendia que era a informação passando pelo meu corpo físico. E esses seres falavam para mim: você vai ser um canal de informação.
Não tenha pressa, continue na sua jornada. Tudo vai acontecer no tempo certo. E eu certamente não entendi nada naquela época. Eles se apresentaram também como pleiadianos. Eu já contei para vocês nos vídeos anteriores que quando tudo aconteceu comigo, eu não sabia o que era pleiadianos e eu fui guiada a informações de pessoas que poderiam estar me explicando tudo isso. Então, se você não sabe o que é pleiadianos, em algum momento, se for para você saber, você vai ficar sabendo. E se não for pleiadianos, for de outras espécies, você vai ser guiado a materiais que são compatíveis com informações que você precisa ficar sabendo. Por isso que eu falo que se você está aqui só por curiosidade, talvez essa informação não vai fazer sentido para você. Então, nesse período todo, depois que eu recebi esses 7 seres, muitas coisas aconteceram, onde eu fui informada que meu filho chegaria, que meu filho era uma consciência elevada, que era para eu não dar nada no corpo dele. Hoje meu filho tem 3 anos e ele realmente não tem nada. Então, durante todo esse processo, essa voz se integrou em mim. Ela era uma parte minha já. Ela não falava comigo fora de mim, ela era uma parte minha. Então, todo esse processo do meu filho nascer no Brasil, de eu rejeitar isso aqui, tanto na gravidez quanto dos meus filhos, que foi para eu entender como que o sistema funcionava. Inclusive, eu sou sangue O negativo. E existe na ciência algum questionamento que eu não tenho sabedoria para estar passando para vocês, onde que a ciência não consegue descobrir da onde que o RH negativo vem. E eu não tô aqui para falar o que é certo, o que é errado, se é melhor que o positivo, o que é. Mas que existe um questionamento muito grande que uma pessoa, quando está grávida, ela tem que tomar isso, porque é dito que se ela não tomar isso aqui, ela é negativa, e o filho for positivo, pode acontecer alguma coisa com o feto. Quando, na verdade, a informação que veio nessa sessão de hipnose que eu tenho é que as pessoas que são de O negativos têm linhagem familiar estelar com a memória ativa para relembrar com mais facilidade. Se a gente relembra quem a gente é, se a gente relembra de onde a gente veio, como parte da nossa jornada, o sistema da 3D acaba, de uma certa forma, perdendo força sobre a gente. Então, existe essa batalha do sistema da 3D que quer que a gente continue dormindo. Como eu já falei em algumas canalizações. Quando o eu superior projeta a nossa realidade aqui na 3D, com diferentes fractais, existem fractais que vieram programados para ficar desconectado da fonte, desconectado do eu superior. E esses fractais, eles são em serviço a eles mesmos. Eles são egoístas, eles são parasitas. Por quê? Como um parasita no corpo humano, que suga os seus nutrientes e a sua energia, os obsessores sugam a sua energia, esses outros seres, se você está inconsciente, sugam a sua energia, porque eles não se enxergam como seres divinos conectados com a fonte, eles precisam da energia de outros para sobreviver. Então, esses seres, inclusive seres humanos que estão aqui para não despertarem, porque faz parte do jogo, eles pensam, sentem e agem e acreditam com a sua própria vontade, com o seu ego, com a sua mente. E eles não se importam com os outros. Então, muito das indústrias dos sistemas de hoje é o quê? São pessoas que estão nesse poder, mas que só pensam neles. E não é sobre ser certo ou errado, simplesmente essas pessoas experienciam a realidade dessa forma. E nós, como seres despertos, temos que entender isso e escolher fazer diferente. Então, a mensagem que sempre veio para mim era que quanto mais a gente focar nesses seres, quanto mais a gente focar no sistema e em quem está comandando o sistema, mas nós estamos alimentando eles, porque eles também são partes nossas. São partes nossas que se conectam com a gente somente se estamos inconscientes, se estamos vivendo o programa do passado, passado pelos nossos pais, pela sociedade, pela ancestralidade. Entende que o sistema hoje que nós vivemos, que nos controla na 3D, ele só existe porque nós permitimos que ele existe.
Se cada um de nós começar a tomar uma atitude diferente no dia a dia, deixando o medo para trás, deixando o passado para trás, nós despencamos o sistema. Cada pessoa que desperta e para de alimentar o sistema com isso, para de alimentar o sistema religioso, para de alimentar o sistema de vender a hora por dinheiro fazendo algo que não ama. Se você ama o que você faz, está tudo bem. Mas se você não ama, você está dando a sua energia para o sistema para ganhar dinheiro em troca. Então você está vivendo um programa do seu passado, porque o novo já está aqui. E é esse todo o meu propósito do meu trabalho. Essa conexão com extraterrestres, que eu vou continuar a história, é simplesmente para vocês entenderem que o seu holograma da quinta dimensão já está disponível para vocês, como estava disponível para mim, porque esse download de informação que eu recebi foi um download de informação do holograma da quinta dimensão, quando eu entrei no ponto zero, onde eu me reprogramei totalmente, tá? Então já está disponível para todo mundo. Nós não precisamos mais viver no modo sobrevivente, com medo, pensando no futuro, no passado. É aqui, agora, no momento presente, sendo guiado pelo eu superior para cocriar o céu na Terra, para viver a quinta dimensão enquanto em um corpo físico. Quinta dimensão, percepção da realidade. Terceira densidade, aonde está o nosso corpo físico. Volte nos meus vídeos atrás para vocês entenderem o que eu tô falando, porque o que eu tô passando aqui é para libertação, é para vocês entenderem que vocês são os co-criadores da realidade de vocês. E eu só consegui ter esse entendimento porque eu tive esse guia me guiando o tempo todo, que se integrou a mim. E à medida que eu fui para o Brasil, tive o meu filho, e eu fui passando nesses testes, limpando o meu campo, mudando realmente a minha personalidade, eu comecei a ter visualizações. Visualizações que eu estava fora do planeta, observando o planeta de cima. Isso começou a vir assim espontaneamente, em sonhos onde eu estava dentro de uma nave espacial. E aí eu entrava em meditação e perguntava: o que é essa nave espacial? E aí a resposta que vinha é: você vem para cá toda noite. E eu ainda não entendia o que estava acontecendo. Até que um dia eu entrei em meditação, que nessa época eu ainda precisava estar entrando em meditação, hoje eu não preciso mais. Eu entrei em meditação no ponto zero, e essa pleidiana, muito parecida comigo, mas de um tamanho gigantesco, um corpo iluminado, apareceu na minha frente. E ela começou a se comunicar comigo, onde ela falava: eu sou a Mia. E eu achando que eu estava totalmente louca, porque tudo aconteceu gradativamente naquele mês. Primeiro as visualizações fora da Terra, depois eu estava dentro da nave, depois também eu estava dentro da nave criando uma maçã. E aí eu não conseguia entender, não conseguia montar o quebra-cabeça todo. Hoje eu consigo entender um pedaço dele, que é o que eu estou passando para vocês. Então, quando eu tive essa visualização, que ela falava: eu sou a Mia, e eu falava: ok, outro guia, né? Mais um, para me deixar mais doida nessa história. E aí, quando eu saí da meditação, foi uma coisa tão real, e era um amor tão grande, fora da percepção humana entender, que eu falei: tá bom, se isso que eu tive foi real, me mostre Mia em algum lugar. No dia seguinte, eu levando as minhas crianças para tomar sorvete no Brasil, a minha menina do meio falou assim para mim: mamãe, eu sonhei com uma amiguinha que chama Mia. Então, assim, na minha cabeça humana, isso não fazia o menor sentido, mas ali era a sincronicidade que eu tinha pedido. Se isso que eu vivi foi real, se isso que eu vivi é verdade e que eu senti ser verdade em todas as células do meu ser, me deu sinal. E o sinal foi dado no dia seguinte. Só que eu ainda, muito confusa com tudo, foi quando eu então voltei para o Canadá e dali um tempo eu fui guiada a essa pessoa que faz hipnose. Não é uma hipnose clínica tradicional. Ela fez um curso com uma moça que chama Dolores Cannon,
Vocês podem procurar, ela tem muitos livros, ela tem essa técnica de hipnose, onde ela já fez hipnose com muitas pessoas, trazendo informações fora do planeta, tá? Isso é mais uma prova do que o que eu vivi, não fui só eu que vivi, só que toda essa informação é em inglês. A minha hipnose foi em inglês. E essa hipnose que essa minha hipnoterapeuta fez também foi em inglês. Então, eu só fui guiada a ela porque ela iria conseguir entender o tipo de informação que eu ia acessar. Por quê? O que foi passado também durante a hipnose é que quando uma pessoa vai fazer hipnose, independente se é de clínica normal ou qualquer outro tipo, maioria das vezes essa pessoa é levada a uma realidade onde ela está acessando uma vida passada. Então, na experiência da hipnose, apresenta-se para ela que é uma vida passada, porque o nosso cérebro, para fazer sentido para o nosso cérebro, ele processa passado, presente e futuro. Não se consegue interpretar como essa vida passada sendo uma realidade paralela que está acontecendo agora. Então, a mensagem que vem para mim, até para você que acredita em vidas passadas, é que quando você acessa ou alguém acessa para você uma informação de uma vida passada, onde você é outra pessoa, onde você sofreu alguma coisa, na verdade, essa informação que está sendo acessada, inclusive eu tenho muitas mentoradas que falam de terem acessado a vida passada sobre punição, sobre falta de merecimento, sobre abandono. Então, isso é apresentado como uma vida passada para a gente entender, mas a verdade é que no momento presente, no momento da hipnose ou do acesso, essa pessoa tem no campo dela essas informações de punição, de falta de merecimento, de escassez, de sofrimento, do que for. E aí é revelado para ela aquela cena de uma vida passada, para que ela entenda que aquela informação está no campo dela no momento presente. E ela precisa transcender aquilo. Então, na verdade, o que é passado de vida passada não é que é de vida passada, é o que está no seu campo agora. E o que está no seu campo agora são padrões repetitivos inconscientes da infância que você absorveu como verdade e da sua linhagem ancestral de pelo menos 7 gerações. Então, muitas pessoas, que nem das mentoradas que eu falei, acessaram que foram punidas em vidas passadas. Na verdade, elas estão, de repente, acessando uma memória que está no campo dela, que foi um tataravô que foi punido e que agora está no campo dela para ela liberar isso a nível quântico. Então, não é que existe a vida passada, isso está acontecendo agora no campo da pessoa. Ou talvez em uma realidade paralela dessa, onde essa pessoa é essa pessoa, mas a alma está fractalizada em outra experiência e elas se encontram no campo quântico. Então, entenda que no campo quântico não existe passado, presente e futuro, só existe o presente. Quando eu fui fazer a minha hipnose, porque eu tinha o meu campo totalmente limpo, a minha conexão já era direta com o meu eu superior, eu acessei uma versão minha futura, fora dessa realidade da terceira dimensão, onde eu sou uma pleidiana que está fora do tempo e espaço e que está conectada comigo agora, no momento presente, que ela coexiste comigo e me passa informações, que é o que me faz ser um canal de informação. Porque as teorias que eu trago não são da mente humana. Se você me acompanha há algum tempo, muitas coisas que eu falo, existem ensinamentos aleatórios por aí que você tem que sentar e estudar para entender, mas muito do que eu passo vem desse contato meu pleidiano. E o que aconteceu? Eu fui guiada a essa hipnoterapeuta, onde eu acessei essa versão minha futura porque está fora do tempo e espaço, mas que coexiste comigo no momento presente, onde eu fui guiada pelo meu eu superior
a uma nave espacial onde eu encontrei com essa versão minha, que se chama Mia. Por isso que eu me apresento aqui como Mia, apesar do meu nome real da terceira dimensão não ser Mia. E por que que eu fui guiada dessa forma? Primeiro, porque Mia, em inglês, é I am. I am significa eu sou. E nunca na minha mente humana eu ia ter a capacidade de ter essa imaginação se isso não fosse passado para mim. Eu sou é a maior presença que a gente pode viver. E não é porque eu sou, é porque nós somos a presença eu sou. Eu sou tudo e não sou nada. Eu sou consciência em um corpo físico. Eu tive esse acesso a essa versão minha pleidiana, onde eu estou em contato o tempo todo, a nível energético, neurológico, mas eu não me identifico somente a ela. Ela é um fractal meu, fora desse tempo e espaço, sexta densidade, sétima dimensão de experiência no processo evolutivo expansivo dela. Só que eu tenho um contato direto com ela, onde quando eu acessei essa nave espacial, eu imergi junto com ela, onde ela falava através de mim, que eu tive que ser guiada à hipnose para eu conseguir acreditar no que eu estava experienciando, porque as visões que eu estava tendo, a minha mente humana não queria acreditar. Eu queria negar que aquilo era verdade, mesmo sendo uma verdade para mim ali, de eu viver, de eu sentir no meu corpo físico, em todas as células do meu corpo. Então, essa versão minha pleidiana, quando eu tive esse contato na hipnose, era um amor absurdo, meu corpo tremia inteirinho, como se eu estivesse sendo novamente eletrocutada para um novo nível, porque o eu superior está na quinta dimensão. Quinta dimensão para vocês entenderem, a níveis energéticos. Porém, eu acessando essa versão minha pleidiana, eu recebi mais downloads de informação, porque é sétima dimensão. Então eu senti o meu corpo inteirinho tremer, como se eu estivesse sendo eletrocutada. À medida que eu estava nessa nave, eu via muita tecnologia, mas era uma tecnologia etérica, que eu não conseguia tocar. Da mesma forma que eu via ela na minha frente, com aparências físicas similares à minha, porém não era um físico físico, era um físico etérico muito maior, muito mais, como é que eu vou dizer, muito mais expandido em todos os níveis, onde que houve uma integração energética naquele momento. Onde que é como se eu tivesse, naquele momento, voltando para casa, relembrando quem eu era e o que eu estava fazendo aqui, e o que eu estou fazendo aqui como missão. Porque a minha missão de estar passando tudo isso para vocês vem da minha origem pleidiana nesse universo. Só que hoje eu também tenho acesso a outras versões minhas, arturianas, andrômedas, porém, o meu foco é aqui, no planeta Terra, com esse ser físico, ser humano, trazendo conscientização para mim de quem eu sou aqui, para vocês conseguirem também ser consciente de vocês, à medida que vocês interagem com o que eu passo e para quem está na metodologia. Então, se eu fecho o meu olho, eu consigo me ver e eu sei que eu estou como Mia na nave. Como também eu me teletransporto para o Pleiadians. Não sei como é que fala em português. Só que o meu foco é aqui, não é lá. Eu recebo informações de lá direta quando eu tenho que passar alguma coisa para vocês, que nem eu estou passando agora, que nem eu passo todo o meu conhecimento, mas o meu foco é aqui. Então eu estou aqui ao mesmo tempo que eu estou lá. E esse é o despertar da consciência, onde a gente começa a acessar diferentes fractais da nossa existência, da nossa mônada. E muitas pessoas estão passando por isso, mas não estão conseguindo entender o que está acontecendo. Então, pode ser que você acesse informações da sua família estelar, sendo outras famílias. E isso é a nível de DNA, é a nível de sanguíneo, onde, dependendo do seu tipo de sangue, e eu não posso estar passando informações sobre isso, é a sua conexão
com a sua linhagem estelar, com a sua linhagem cósmica. Só que também há linhagens que nós estamos todos conectados, que são linhagens que vieram e que estão em outras dimensões para viver desconectados da fonte, que são reptilianos e draconianos, alguns greys, mas eu não vou estar trazendo informação sobre isso agora. O que a gente tem que entender é que as pessoas que não vieram para despertar têm mais ativo no sangue e no DNA os fractais inconscientes dessas raças e se conectam com essas raças em alguma forma, em algum nível. E elas vieram para não despertar. Então, esses seres inconscientes, de uma certa forma, manipulam o humano que está conectado a nível físico. Mas esse humano veio para viver isso. Escolheu viver isso pelo eu superior, tá? Agora, quem está conectado com essa informação, que veio para viver o despertar da consciência, que veio para relembrar o propósito de alma, precisa entender que são os seus padrões inconscientes, o seu medo, a sua culpa, o seu apego, o seu julgamento, a sua tristeza, a sua ansiedade, os seus padrões de crenças que te conectam a seres que estão inconscientes de si, como obsessores, por exemplo, mas que você tem o poder de mudar isso à medida que você muda o seu padrão vibracional. E para você mudar o seu padrão vibracional, você precisa se reprogramar, reprogramar o seu campo, reprogramar o seu holograma, tá? Porque enquanto você não reprogramar o seu holograma da 3D para 5D, que é para o seu eu superior, você vai continuar se conectando com o sistema da 3D, fazendo o que não gosta, sendo sugado energeticamente pelo sistema, porque esse sistema suga a nossa energia, tanto de trabalho quanto de eternas contas para pagar. Quando você acessa o seu eu superior, você acessa o seu propósito de alma, muito possível que o seu propósito de alma está relacionado com alguma dor que você viveu ou com algo que você ama muito fazer e você veio compartilhar isso com o mundo relacionado ao despertar. Existe uma distorção muito grande na comunidade espiritual, onde as pessoas acham que o despertar é sobre curar os outros. Pessoas que acham que estão aqui para curar os outros, inclusive através de outros seres, ainda estão na 3D, porque elas não entenderam que elas são a fonte. O que acontece? Lembra dos parasitas que eu falei? Quando você precisa de um trabalho energético de outra pessoa, não é sobre certo ou errado aqui, não é sobre julgar quem faz esse trabalho. Talvez esse trabalho seja um período de transição para muitas pessoas. Só que quando alguém vai depender de outra pessoa para fazer alguma coisa no campo dela, ela ainda é um parasita. Vocês conseguem entender energeticamente? Porque ela não se considera parte da fonte, ela não sabe fazer e elevar o seu próprio campo, alinhar o seu próprio campo energético, limpar o seu próprio holograma. Então, ela depende do outro. E isso é suga energética, ainda faz parte da 3D. E não é sobre certo ou errado, é porque a pessoa, tanto a pessoa que está fazendo, quanto a pessoa que está recebendo, ainda não acessou a 5D. Porque 5D é a gente acessar o nosso poder, tomar responsabilidade total do nosso ser, crenças, intenções, pensamentos, emoções e comportamentos. E quando você tem isso, o seu campo holograma, ele fica totalmente blindado. Não existe parasita, obsessor, não existe ninguém que te sugue a sua energia, porque você sabe se manter energeticamente com esse acesso aqui do seu eu superior. Então, hoje, quando eu venho falar com vocês, são mensagens que eu recebo dessa versão minha pleidiana, principalmente quando eu falo sobre o corpo humano, sobre a reprogramação, que é o que eu passo no movimento. Por quê? Não tem como a gente acessar o campo quântico, não tem como a gente acessar o nosso poder de cocriação, de despertar a nossa consciência, se a gente não reprogramar.
Se a gente não se reprogramar, não tem como. E reprogramar, gente, é para tudo, tá? É reprogramar as formas que a gente foi ensinado a ver a vida, reprogramar a forma como a gente interage com os outros, as palavras que a gente fala, trazer consciência para as palavras que a gente fala, porque o que a gente fala é um decreto. E ou você está decretando liberdade para você, ou você está decretando aprisionamento. Então, quando você fala que você precisa de alguém para fazer limpeza em você, é uma prisão. Por quê? Por conta da dependência que isso causa. Como eu já falei várias vezes, você pode fazer o uso de ferramentas de outras pessoas por um período temporário para te impulsionar. Porém, se você fica dependente porque você não sabe limpar sozinho e alinhar os seus centros energéticos sozinho, você está continuando perdendo a sua energia e precisando sugar a energia do outro, porque você não sabe manter sozinho. Entendeu? E isso é uma distorção grande da 3D ainda para quem está nesse caminho do autoconhecimento, do despertar, da espiritualidade. Porque quando a gente começa a descobrir que a gente não é só um corpo físico, que a gente tem os centros energéticos, que a gente tem que estar tomando conta desses centros energéticos, a gente começa a ficar desesperado. E aí a gente vai nesses lugares, a gente até sente uma melhora no corpo, mas é uma melhora temporária. Porque se você não sabe fazer sozinho, no seu dia a dia, você não sabe ajustar suas emoções, seus pensamentos, seus hábitos, você fica dependente. E dependência é uma prisão. Esse guia, que não é mais guia, que sou eu, prazer, a Mia fala através de mim com vocês. E eu preciso deixar essa versão minha se expressar através de mim, porque é uma verdade que eu vivo. Ela fala que quanto mais a gente depender dos outros, mais a gente fica preso na 3D. E não é sobre estar preso, é sobre uma escolha que você faz. Porque ferramentas foram dadas, são ferramentas que eu passo, existem outras pessoas que passam, eu não conheço, como eu já falei, todos os meus estudos, meus livros, meus workshops, todo o material que eu fui guiado foi em inglês. Quando vocês falam para mim aqui, você fala parecido com tal pessoa traz esse conhecimento também. Eu fico muito feliz que tenha pessoas em português que também têm essa sincronicidade de informação. Quer dizer que eu não estou ficando louca sozinha. Só que eu não sei quem são, eu não sei quem tem um trabalho parecido com o meu em português que vai te tirar do caos e te levar à cocriação por conta da ressignificação e reprogramação e acesso ao eu superior. E isso foi passado para mim por esse guia pleidiano. Foi passado para mim porque é sabedoria pleidiana de como eles reestruturam as linhas temporais para acessar uma nova realidade. Isso é sabedoria deles, que foi passado para mim. Como reestruturar uma linha temporal para mudar de realidade. Eu já tenho vídeos falando sobre isso. Então, recentemente, a informação que foi passada para mim é que esse trabalho que eu faço lá no movimento, quem está lá no movimento, chama recuperação energética multidimensional. Por quê? Porque quando você, no passado, teve as suas memórias fragmentadas, congeladas, onde você vive essas memórias hoje porque você sofreu aqui, foi um trauma, hoje o seu campo está totalmente distorcido por conta disso. E por que é multidimensional? Porque à medida que você ainda está aqui no momento presente, essas memórias que aconteceram no passado estão vivas em você. Então, existe uma multidimensionalidade de existência, da sua existência hoje. E quando você coleta essas memórias, você consegue acessar versões suas do futuro. Então, no meu caso, eu acessei no começo da minha jornada, essa versão minha, humana, falando na câmera. Onde, há 5 anos atrás, ela não fazia o menor sentido. Mas eu já via ela, porque eu coletei a minha multidimensionalidade passada para conseguir ter o meu campo preenchido, cheio, expandido de informação e acessar versões minhas futuras. Então, uma versão minha que eu acessei é essa que está falando com você. Outra versão minha que eu acessei fora dessa realidade é a Mia pleidiana,
que sou eu no meu futuro, porque é para lá que eu estou indo quando e se eu sair desse corpo físico. E eu sei disso. E pode parecer loucura para você, não tem problema nenhum, tá? Por mim, pareceu muito tempo também, até eu cruzar informações com outras pessoas que entendem da maneira que eu entendo. Então, se a gente quer acessar nossa família galáctica, nossa família estelar, nossas versões futuras ainda na Terra, possíveis para nós, que é de expansão, de abundância, de liberdade, de saúde, da 5D na Terra, nós temos que entrar na nossa multidimensionalidade de fragmentos nossos que ficaram para trás, de fragmentos da nossa ancestralidade que estão no nosso campo, para a gente conseguir acessar. Então, só para terminar, a mensagem que foi passada para mim, que eu teria que usar o nome Mia Lincoln, por quê? Esse guia, ele sempre se apresentou para mim como pleidiano, mas o nome dele era Lincoln. Ele falava que era Lincoln. E até então, tudo bem. Quando eu integrei ele e comecei a acessar a Mia, que sou eu também, entende a desfractalização? São todos eus. E eu acessei isso, tá? Quando foi passado para mim começar o canal em português, foi passado para mim, não use o seu nome da 3D. Por quê? O seu nome da 3D tem uma frequência que é muito relacionada à numerologia, a quando você nasceu, a sua linhagem familiar da Terra. O seu nível de consciência hoje é outro. Então, o nome que você vai usar tem que ser referente à frequência que você vai transmitir. Por quê? Muitas pessoas que eu conheço do Brasil, daqui do Canadá, poderiam estar se conectando à minha informação simplesmente pelo meu nome da 3D. E são pessoas que estariam conectadas a mim por curiosidade e não necessariamente porque estão conectadas à frequência da informação. Então eu tive que ter o discernimento de usar esse nome Mia, I am, eu sou, Lincoln, códigos de luz e amor. Eu sou, você é, nós todos somos. E eu só tô aqui para lembrar vocês que vocês também são. Então eu tive que tirar o meu nome da 3D desse jogo. Só quem tá lá na metodologia sabe, e tem um vídeo meu que eu falo, justamente porque para que as pessoas que fossem guiadas a esse material estivessem em sintonia com a minha frequência, com a frequência da informação que eu passo, e não simplesmente por curiosidade. Eu não quero pessoas curiosas aqui. Eu quero pessoas que estão comprometidas com a jornada, que estão abertas ao novo e que vieram aqui para co-criar uma nova terra. E eu peço desculpas pela minha vulnerabilidade, mas são lágrimas de amor, são lágrimas de liberdade, de verdade, onde eu vivia um inferno. Onde eu segui tudo que a sociedade falou. Eu ia na igreja, eu rezava, eu comungava, eu ia pedir perdão pro padre, confessava, rezava os 10 Pai Nossos. Via fotos de Jesus e Maria na minha casa desde criança. Via minha mãe rezando o terço. E não tenho nada contra quem faz isso. Mas a verdade é que na minha experiência, toda essa conexão e essa adoração trouxe uma desconexão muito grande da minha família com a essência, com a verdadeira essência. E eu vi a minha mãe falecer na minha frente, totalmente descontrolada mentalmente, emocionalmente, pedindo para Jesus vir salvar ela. Só que ela nunca tomou responsabilidade por se autoconhecer, porque ela não teve essa oportunidade. Ela seguiu os padrões da sociedade, da família. Ela não sabia que ela estava aqui para quebrar ciclos. E certamente isso aconteceu por alguma razão, porque eu estou aqui para quebrar ciclos. E à medida que eu quebro esse ciclo da minha família, de inconsciência, eu libero os meus antepassados também a nível quântico.
Então, a minha mensagem para você é que se você chegou nesse vídeo e ouviu até o fim, você está aqui para viver o despertar da consciência e que pode sim estar sendo muito difícil na sua vida, porque você está quebrando padrões inconscientes de uma linhagem inteira e de uma sociedade, de uma matriz mental e emocional. E o meu recado aqui, enquanto você procurar informações fora de você, e esse guia sempre me falou, só que hoje eu sei disso como verdade minha absoluta. Informações fora de você só vão te deixar mais confuso. O segredo aqui está em acalmar a mente, em trazer a mente para o momento presente e aprender a elevar a vibração do corpo físico. E é tudo isso que eu mostro no movimento para vocês. Quando vocês, e se vocês, sentirem o chamado. Entendam que existe muita distorção na comunidade do despertar também. E quanto mais você olhar para fora, mais você vai prolongar o seu sofrimento. E eu me desconecto agora com a minha vulnerabilidade humana, mas também com a expansão da minha consciência, de eu entender que a minha percepção da realidade hoje é totalmente diferente do que era, e muito possível que diferente de quem me assiste, ou muitos similares. Eu honro a jornada humana, porque eu só consegui despertar porque eu vivi essa jornada. E você também precisa honrar a sua, se você quer acessar as sabedorias do eu superior, do Espírito Divino, do Criador, de criação para cocriação.